guarda-nos e conduz-nos nesse momento, te peço, Pai. Em teu nome, amém. Amém. Bom, gente, queria contar algumas coisinhas para vocês. Já fui denunciado aqui, eu sou filho de pastor, né? E eu sou quarta geração de cristãos na minha família. E eu nasci num lar evangélico e ia para a igreja desde pequenininho. Isso significa que eu era pecador pra caramba. Mas eu fui resgatado pelo poder maravilhoso, pelo amor de Jesus. Amém? Amém. Deus não tem netos, né? E eu estava lembrando com os meus pais esses dias, os momentos, fases da minha vida. Para ser preciso, ontem estava com eles e eu me lembro exatamente quando Deus falou comigo pela primeira vez e me chamou. E eu não tenho como me emocionar aqui, porque até estava ouvindo o Rodney tocando aqui, tudo entregarei. E é tudo entregarei mesmo, tudo entrego ao Senhor. E o mais gostoso é que Deus realiza os sonhos do nosso coração. Uma das maiores mentiras que o diabo contou para mim é que a vontade de Deus era ruim. Mas o que Deus deixou por escrito, graças a Deus, é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu tive o privilégio de ser impregnado pela presença de Deus, como alguns amigos meus, como alguns parentes meus. Na minha família tem alguns pastores, alguns filhos de pastores. Desses filhos de pastores saíram de tudo. Saíram pastores, saíram missionários, saíram drogados, saiu de tudo. Mas a escolha é nossa. E vale a pena escolher Deus. É isso que eu quero dizer para vocês. É muito bom. Porque eu estou dizendo tudo isso que eu vou ler com vocês aqui daqui a pouquinho. Porque o que eu falo não é muito importante. O que é importante mesmo é o que a gente vai ler aqui, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas Deus plantou um sonho no teu coração. Deus plantou um sonho no meu coração. E quando a gente realiza o sonho de Deus na nossa vida, meu irmão, é bom demais. A tua felicidade para isso é leve, é gostoso. E Deus plantou no meu coração, não sei porquê, hoje eu sei um pouco melhor, ser médico. Bom, vocês conhecem pastor aqui. Pastor é tudo rico, né? Pastor é milionário, cara. Meu pai dava de BMW. Não. Que sonho louco eu fazer medicina. Deus plantou esse sonho no meu coração e eu fiz medicina porque Deus quis. Porque eu não fazia ideia do que era medicina. Engraçado que quando eu fui para a faculdade é que eu fui entender a motivação de vários colegas meus. A maior parte dos meus colegas fez medicina porque queria se curar. Tinha alguma doença, ou tinha tido alguma doença e queria se conhecer melhor. Outra parte deles queria fazer isso porque ser médico dá um status impressionante, né? Doutor Ivan, muito legal. Eu percebi isso no primeiro ano, quando eu já andava de branco e porteiro que não dava nem bola para mim. No primeiro dia que eu apareci de branco, ô doutor, por favor, abriu a porta do elevador para mim e falou: opa, tem uma coisa estranha aqui. E alguns por dinheiro, porque tem possibilidade de ganhar dinheiro nessa profissão mais fácil do que em outras. E engraçado que eu não fui motivado por nada dessas três, eu só fui entender isso lá. Eu nem sabia o que eu estava fazendo ali, era um peixe fora do aquário mesmo. E depois eu sonhei com várias especialidades durante a faculdade. E Deus me levou para anestesiologia. Eu gosto de emergência.
quando a coisa fica ruim, que eu fico emocionado, eu sei que é doentio, pode me analisar, mas é a parte que eu mais gosto mesmo, de UTI, de trauma, de emergência e tudo isso. E o que é interessante é que o médico anestesiologista tem algumas características. Primeiro, saber lidar com emergência. Quando dá algum problema no hospital, aonde quer que você esteja, eles vão te achar. E vão te buscar na sala de emergência, na enfermaria, porque a gente é o mais treinado para urgência. E eu me meto nos buracos, tipo África, e isso me salva. E também tem outra característica, eu acompanho cirurgia de todas as especialidades. Eu tenho que entender todas as cirurgias, eu tenho que saber como elas acontecem para poder controlar o ambiente ali. Eu sou o médico que cuida do paciente enquanto o cirurgião faz as suas estripulias. E por conta disso, eu sei me virar nas diversas especialidades. Na última vez que eu fui para a África, eu tratei de uma fratura exposta, porque eu sabia fazer isso. E eu percebo como Deus faz as coisas, não é por acaso. Outra vantagem que tem é que se eu fizer o meu trabalho direito, eu vou fazer meu paciente dormir tranquilamente e nada vai acontecer. E vai ficar muito tranquilo, eu só tenho que vigiar o sono dele e depois fazer aquilo que eu sou pago para fazer, acordar o paciente, não para fazer dormir. E isso me dá muito tempo para conversar com as pessoas, para ler, para escrever, para exercer missão. Então eu ouso dizer que 80% do meu tempo profissional eu sou remunerado por aqueles que me pagam para exercer missão. Eu acho isso muito divertido, cara. É muito bom. Deus supre. É isso que é legal. Deus vai plantar um sonho no teu coração. Ele vai guiar você para a profissão certa. Ele vai guiar você para a especialidade certa. Ele vai guiar você para o momento certo. E tudo vai fluir bem. Porque Deus está no negócio, cara. Se Deus está no negócio, eu não estou dizendo que é fácil, nem sempre foi sorriso, foi muita pancada, mas até as pancadas são legais, sabe? Te deixam mais perto de Deus. E aí, vamos ler um pouquinho a Bíblia, que é o que interessa aqui. Agora que você já me conhece um pouco melhor, antes que vocês assustem, que a missão chama Missão São Lucas, não assusta não. Todos nós somos santos em Deus, certo? Então, a Bíblia diz isso. Então, São Rod, São Tiago, São Ivan e assim por diante. São Lucas, nosso evangelista, era médico. E eu queria ler com vocês, então, em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Eu tenho sido desafiado a ler a Bíblia. Aliás, pastor, vou contar um negócio aqui que você não conta para ninguém. Tive uma revelação esse ano. Até contei para o Glória. Tive uma revelação. Eu tenho que ler a Bíblia e orar. Mas não conta para ninguém. Gente, leiam a Bíblia e orem. É muito bom. Já acharam aí? Às vezes pode ter algum conflito aqui de tradução, de versão, mas qualquer coisa que a gente vai conferindo junto, tudo bem? Então, um dia, um homem entendido da lei se levantou com a intenção de provar Jesus e disse: Mestre, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Esse cara fez a pergunta mais importante que existe na Terra para ser feita. O que eu preciso fazer para não vale, o pastor Roger não vale nem falar. Mas o que me leva para o céu, gente? Ai, meu Deus. Hein?
que a Bíblia diz? Como é que eu vou para o céu? Se com o meu coração eu crer e com o meu lábio eu confessar que Jesus é o Filho de Deus e morreu e ressuscitou. Morreu no meu lugar e ressuscitou. Gente, essa é a coisa mais importante que vocês precisam saber. O resto da Bíblia você não precisa saber, tá bom? Calma, pastor. Mas, precisa. Mas se você souber esse versículo, você chega no céu chamuscado, mas chega. Né? Isso é importante. Jesus morreu no meu lugar, morreu no teu lugar. Não há nada que eu possa fazer para alcançar o céu. Tudo bem? Pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia é clara. Ela é clara. Se a gente ler com atenção, a gente vai entender algumas coisas importantes aqui. Que se você quiser fazer alguma coisa para alguém, você vai ter que gastar do seu tempo, você vai ter que gastar dos seus recursos, você vai ter que desviar do seu caminho, fazer aquilo que você não pretendia fazer para cuidar de alguém. E você é um pouco mais chato ainda hoje, pastor. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Acho que é meu livro preferido na Bíblia, é Tiago. E diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não controla a própria língua, e antes engana o seu próprio coração, a sua religião é à toa, é perda de tempo. Mas a religião pura e sem manchas para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Nós temos feito isso. Eu não quero trazer peso para você. Eu sei que eu estou sendo um pouco pesado aqui, né, dizendo isso, mas nós não devemos fazer isso por força, porque não é nem por força nem por violência mesmo. A Bíblia já diz isso. Eu não estou falando que você vai ganhar o céu fazendo isso, porque você chega no céu é pela graça, tudo bem? Vamos deixar isso bem claro. Isso aí a gente já passou antes. Mas a Bíblia diz, nisso a gente conhece que ama a Deus, nisso a gente conhece que ama a Deus, se a gente ama os nossos irmãos, não é isso? O irmão aqui que falou no começo, falou disso, desse versículo. Mas a gente não deve amar forçadamente mesmo, porque é impossível. Mas vou te dizer que se você for tocado por Deus, vai ser impossível você não amar. Na igreja a gente passa por algumas dificuldades, tem alguns irmãos que são uma bênção na nossa vida. Para quem está na liderança, vai entender o que eu digo, que você chora na presença de Deus, que por causa deles você jejua, que por causa deles você ora mais, porque eles te ferem. E aí, quando Deus derrama um amor na tua vida, você chega na igreja e beija, abraça aquele irmão loucamente, porque você ama ele de verdade. É impressionante o que Deus faz. E a igreja tem perdido o seu espaço e não tem crescido porque ela não conta com a simpatia do povo, como diz em Atos. E ela não conta com a simpatia do povo porque ela anda em si mesmada, fechada para dentro. Sendo que a igreja é justamente, o nome diz isso, é chamados para fora do sistema. A igreja é lá fora. E Deus tem um propósito, um chamado para você. Talvez o teu chamado não seja o meu chamado. Talvez o seu chamado não seja ir para a África, como Deus me chamou para ir para outros lugares.
Talvez o teu chamado seja onde você está. Eu falei com o Rodney outro dia, e isso tem sido a meta da minha vida, que missão para mim é salvar minha família, meus filhos. Eu quero meus filhos no céu, minha mulher no céu. E se eu conseguir viver Jesus em casa, porque não dá para enganar em casa. Fora de casa você engana. Na igreja você engana. Aqui só glória a Deus. Aqui você engana. Em casa você engana de jeito nenhum. Se você conseguir ganhar a tua família para Cristo, qualquer um na rua você vai ganhar. As pessoas vão chegar perto de você porque todo mundo sabe de Deus. Qualquer pessoa desse mundo está escrito aqui. Ou você não sabe que Deus existe, ou você não sabe que o que é certo e o que é errado, mesmo sem ter lido isso aqui, Deus escreveu essas leis no nosso coração. Nós sabemos o que é certo e errado, mas as pessoas estão fartas de religião. Nós não devemos ser religiosos. Nós devemos buscar a Deus de fato, de verdade. E não sermos enganados pelo diabo. Porque o diabo vai dizer para você, mas você vai ser religioso, aquele radical, aquele, puxa vida, você não faz ideia de como é bom servir a Deus, de como é gostoso fazer aquilo para o qual Deus te chamou. Aonde você está? Por exemplo, teve um cara na Inglaterra que o nome dele era William Wilberforce, 1600 e alguma coisa, esqueci agora a data. Esse cara foi primeiro-ministro da Inglaterra. E por conta disso, ele era cristão. E o chamado dele era contra a escravidão, sabia? Só que a Inglaterra não tinha comércio de escravos. Quem fazia o comércio de escravos era Portugal, que comprava dos negros na costa da África, ali na região de Guiné, os escravos que os negros capturavam. Então, e eles vendiam isso para o mundo. E na época, a Inglaterra tinha a maior marinha do mundo. Depois de 25 anos tentando passar uma lei no congresso deles lá, ele conseguiu passar uma lei que permitia que qualquer navio inglês que encontrasse um navio negreiro tomasse aquele navio. E por conta disso, alguns anos depois, ficou tão caro, tão inviável o comércio de escravos, que a escravidão acabou. Que foi declarado fim da escravidão, porque não dava mais para sustentar. Porque um homem chamado por Deus ouviu o chamado e foi executado. Eu não sei qual é o teu chamado, estou te dando um exemplo. Eu vou até te ajudar no teu chamado. Daqui a pouco eu vou mostrar a coisa da África para vocês, eu prometo. Mas é que eu quero mais despertar isso em vocês do que mostrar isso. Para mim, tanto faz que eu faço algo que interessa a vocês. Eu vou te ajudar. Você sabe qual é o teu chamado? Todo mundo aqui sabe qual é o teu chamado? Às vezes a gente tem dificuldade, né? Porque a gente imagina assim, bom, tem pastor, tem ministro de louvor, tem departamento infantil, acabou. Não tem mais chamado, não. Tem. Procura o teu pastor, ele vai te ajudar, ele vai te orientar. Tem muito a fazer. Agora eu vou te dar a dica do qual é o teu chamado. O que te deixa indignado? O que mexe com você? O que te deixa inconformado? Que você tem vontade de mudar? Foi isso que Deus chamou você para fazer. Porque a Bíblia diz que é Ele quem coloca em nós tanto querer quanto realizar. Te incomoda o mendigo na rua? Sabia que me incomoda todo mundo? Tem gente que não se incomoda com o mendigo. Mas te incomoda? Esse é o teu chamado.
Fala com o teu pastor, ele vai te orientar e vai te ajudar. Não é assim, pastor, eu tenho um chamado. Deus disse que você, pastor, tem que ir lá cuidar do nariz. Eu tenho um chamado de dizer o que o pastor não tem esse ministério na Bíblia, gente. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito, Deus plantou um sonho no teu coração, ou você acha que é dinheiro ou advogado para casa? Qual que é o teu chamado? O que tem te incomodado? Eu vou te mostrar o que tem me incomodado. Se quiser vir junto comigo, é muito bem-vindo. Prometo que mais 5 horas eu termino. É rápido. Vou contar um pouquinho para vocês aqui, pode passar, por favor. Missão São Lucas, ela nasceu com meus avós. Na verdade, ela ganhou esse nome depois de um tempo. Na verdade, ela ganhou esse nome comigo. Que foi quando eu resolvi organizar as ações. Pode voltar, por favor. Voltar. Aqui. Tá. Muito bem. E eu vou contar um pouquinho para vocês que nós fizemos nos últimos 18 anos. O nosso foco foi África. Nós não atuamos só na África, mas Deus me incomodou, Deus me chamou por esse período lá. E é muito legal porque a Guiné-Bissau é o 11º país mais pobre do mundo. Lá não tem nada. Quando eu falo que não tem nada, não tem nada. Não tem energia elétrica, por exemplo. Se você quiser acender uma lâmpada, por acaso, você tem que comprar um gerador, ligar o gerador para poder acender a lâmpada. Na capital não tem energia elétrica. Na capital, o aeroporto não tem energia elétrica. O aeroporto liga o gerador uma hora antes do avião pousar. Não tem como dar partida no avião se o motor morrer. Então o que eles fazem? Eles param o avião, desce passageiro, desce mala, com o avião ligado, a tripulação não desce. Sobe passageiro, sobe mala, eles fecham a portinha, fazem a curva, correm na pista e vão embora. Uma hora depois eles desligam a luz do aeroporto. Isso dá uma sensação super agradável, porque você sabe que é só daqui uma semana no próximo avião. É uma coisa assim, confortante. Mas Deus é generoso, é gostoso mesmo. Tem uma rua asfaltada lá, a rua principal da capital é asfaltada. A primeira coisa que nós fizemos lá foi construir uma escola. Bom, é um país muçulmano, foi conquistado pelo Islã ao fio da espada, então todo mundo professa o Islã, mas são 38 etnias que convivem no mesmo espaço com línguas e religiões diferentes, inclusive algumas tribos animistas, feiticeiras, e quando a gente fala de feitiçaria, é feitiçaria, tipo, feitiçaria. Né? É sério. E a presença de missionários ali não é bem tolerada. E a gente está bem preocupado com Guiné-Bissau, porque a gente não sabe por quanto tempo vai ficar abertas as portas lá. Porque o mundo islâmico tem cercado, porque missionários brasileiros têm invadido Guiné-Bissau. E já começaram. Dessa última vez que eu fui, o único acesso agora é via Marrocos. Então você só entra de Marrocos para Guiné-Bissau se Marrocos deixar você ir para lá. Se não, se você não entra em Marrocos, você nem vai para Guiné-Bissau. E Marrocos é muçulmano. O Islã tem construído uma mesquita e uma fonte de água em cada aldeia nos últimos 2 anos. E a água lá é importante. Então, para vocês terem uma ideia do que eles têm investido. Então, nós temos feito, eu vou mostrar para vocês ações humanitárias, que são coisas que me incomodam, é o meu chamado. Mas tem um propósito por conta disso. Nós não fazemos ações humanitárias só para fazer o bem. Se bem que a Bíblia manda a gente fazer isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Não é isso que a Bíblia fala? Sim. Já tem a Bíblia, né? Primeiro os da casa, primeiro de casa, depois os outros. Mas a gente
né? Tem que fazer o bem. Então, nós começamos com escola lá. Por quê? Porque é uma necessidade. E por conta disso, eles permitem, eles toleram a presença dos missionários. Quando eu digo toleram, eles não matam os missionários. É isso que eu estou dizendo. Porque não dá para falar de Jesus assim na rua. Eis que vos digo, convertei-vos. Não dá para fazer isso lá. A menos que você queira ganhar uma pedrada. Já aconteceu. Então, nós fomos para lá, construímos uma escola. Essa escola hoje atua do primeiro primário ao terceiro colegial. Nós já formamos o diretor da escola com os alunos, os professores da escola, e esse ano eles ganharam a maioridade. Então, este ano, na minha viagem para lá, nós entregamos a escola na mão deles, e eles que administram a escola agora, nem está mais na mão da missão. Com o barro do lugar, a gente fez os tijolos. Pode passar o próximo, por favor? Esse é meu vozinho, ó, de pergunta assim. Com as árvores que a gente derrubou, a gente fez as carteiras. Passa a próxima, por favor. Não dá para comprar na capital, porque não vão entregar. Não é que não vende, até vende. É caro, porque é tudo importado. Se não for amendoim, que eles chamam de mancara, dendê, peixe e arroz, é importado. Bem, o resto é cultura de subsistência, tem lá, você consegue comprar. O resto é importado. Pode passar, por favor. Esses são os nossos alunos. E meu avô de chapéu na última viagem. Pode passar. Em 2008, nós construímos um consultório odontológico lá. Pode passar, por favor. Porque não tem dentista no país. Não tem. Então, nós construímos um consultório odontológico. A igreja aqui de São Paulo construiu e a gente mandou o consultório para lá. Pode passar, por favor. Esse consultório aí, olha só que legal. Está funcionando lá hoje. E depois disso, a gente ainda mandou mais alguns. Tem 5 consultórios hoje no total. E esse que está atendendo é um dentista do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e que tem atendido lá, ficou um ano lá, ensinando 2 ex-alunos a serem práticos dentistas, para atender no intervalo entre a ida dos voluntários. Dessa vez que nós fomos em janeiro, ele estava lá, e nós fomos com uma dentista, a doutora Eunice. Então, por coincidência, por 18 dias, haviam 2 dentistas no país. Muito legal. Tem algum dentista aqui? Os caras estão se escondendo. Calma, não vou te obrigar. Técnico de higiene bucal? Não? Puxa. Eu vou achar bem. Pode passar. E nós construímos então um ambulatório. Nós começamos com um projeto muito audacioso lá de construir um hospital, uma verdadeira insanidade, porque não dá, não tem recurso, é impossível construir um hospital. Mas o hospital termina de ser construído agora, nessa semana, em junho. Uhul! Deus é bom demais. Nós começamos a construir um ambulatório. Trouxemos um ex-aluno para cá, o Amarildo, que nós formamos como técnico de enfermagem. Ele voltou para Guiné-Bissau, já está 2 anos lá. Ele atende uma média de 3.000 pacientes por ano. E mas por que o técnico de enfermagem? Porque também não tem médico em Guiné-Bissau. Então o governo permite que técnicos de enfermagem atuem como médicos. Técnicos de enfermagem... Oh! Depois a gente... Sei que os caras vão te achar branco lá, viu, cara? Você fala assim, cara, te lavaram muito lá, tá bem desbotado. Os caras lá são fortes. Nós formamos também um técnico de análise, uma técnica de análise laboratoriais que voltou para lá e nós construímos um laboratório de análises. E agora a gente terminou, foi a enfermaria e as salas de pronto atendimento de urgências lá. Não vai achar que é um Albert Einstein que a gente fez lá, né? Coisa mais modesta, mas que vai além, é melhor do que tem na capital, você tem. Impressionante.
Olha só como Deus faz. Deus planta o sonho no teu coração. Não quer dizer que você vai executar, viu? Deus plantou o sonho no meu coração de fazer esse laboratório lá. Sabe por quê? Porque em 2013 eu fui para lá, eu tinha um estetoscópio, um negócio de coração, um aparelho de pressão, uma lanterna e um termômetro. Era o que eu tinha para atender tudo lá. E eu entrei em pânico várias vezes, porque assim, com todo esse conhecimento, né, uau, quando você pretende vender, vendi meu peixe, né? Mas assim, chegar lá não adianta de nada. Porque aqui, vocês reclamam do SUS, mas se tiver com uma dorzinha, o cara fala, faz esse ultrassom, faz aquela tomografia. Não estou dizendo que o SUS é a melhor das maravilhas, mas gente, alguma coisa funciona aqui. E lá, eu não tinha nada, eu cheguei num desespero, que eu não sabia se o cara estava com uma apendicite ou com uma cólica renal, porque a dor era muito característica de apendicite, mas lembrava muito uma cólica renal. E eu falei, esses caras não têm dinheiro, se eu mando ele para a capital porque eu acho que é uma apendicite, porque lá não tinha condição de operar, ele vai gastar todo o dinheiro dele para ir e não é nada. E se eu não mando, ele morre aqui. Olha o meu desespero. No meu desespero, eu pedi para ele urinar num potinho e eu fui olhar na luz do sol para falar, Deus, urina me ajuda. Se enxerga alguma coisa aqui. Claro que eu me enxerguei nada. E graças a Deus é uma cólica renal. O paciente ficou bem. E então eu falei, não, tem que ter um laboratório lá. E nós fizemos um projeto com os voluntários da missão, levantamos os custos e tudo, levantamos o orçamento de todos os materiais à lista, onde comprava, imaginamos ações para realizar, de como conseguir esse dinheiro, dava uns 120 mil reais para montar esse laboratório. Fui atrás de alguns colegas meus que são donos de laboratório, consegui doação de centrífuga, de outros equipamentos, e a gente foi ter algumas coisas assim. E no cômputo geral, dos 120 mil, nós conseguimos incríveis 15 mil reais. 10%. Glória a Deus, né? E aí, nós, uma igrejinha pequenininha, nossa igreja, a igreja de 700 mil membros, são 50 mais ou menos, ali na Moca. Mandamos um container de doação com 43 mil itens, passando por Curitiba, pegando algumas doações que pegaram de uma igreja parceira em Curitiba, indo para Porto Alegre, porque tinha um irmão lá que é despachante e tudo, e ele ia conseguir ajudar a gente, porque é muito difícil mandar um container. E ficou hospedado, eles descarregaram, foi uma carreta que foi para lá com roupas, livros, medicamentos, a gente mandou bicicleta, mandamos as coisas do hospital, né, as macas, um monte de coisa que a gente conseguiu de doação. E chegou lá, uma igreja grande de uns 3 mil membros, olhou no domingo, que quando os caras chegaram no domingo e viram uma carreta descarregada dentro do salão do culto, os caras assustados, falaram, nossa, de onde veio isso aqui? Ah, isso aqui é o pessoal lá de São Paulo que mandou isso aqui assim, assim, assado. E alguns empresários constrangidos se juntaram e doaram todos os equipamentos que faltavam para missão. Faz a tua parte, Deus faz a dele. Planta o sonho, se prepara, projeta, pesquisa. Quando a gente tinha o dinheiro, a gente sabia o que comprar, onde era mais barato, quando entregava. E aí vem a história do Sumba, não sei se vocês viram a história desse garoto, é até barato, fantástico. Nunca foi nosso objetivo, né? A gente ia fazer escondido isso há 18 anos, mas os caras acharam a gente. Mas glória a Deus. Entre os garotos que eu atendi lá, trouxeram esse menino para atender. Tinha um tumor do tamanho de um limão na face, e uma lâmpada, um estetoscópio, um termômetro para diagnosticar aquilo.
Eu não sei o que é isso, mas eu sei que é câncer. E eu sei que se ficar aqui vai morrer. Então, vamos levar para o Brasil. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa. Ela não regula muito bem, casou comigo, contando para ela. Coitada, não está aqui para se defender. Mas, olha, dizem que Deus é justo. Não sei se ele foi tão justo com ela, mas ele deu mais que eu precisava, mais que eu merecia, com certeza. Sou muito abençoado com ela, glória a Deus. E 6 meses depois a gente trouxe, pode passar, por favor? A gente conseguiu trazer ele para cá, pode passar mais um, por favor. E ele já estava assim, em 6 meses. Era um tumor extremamente agressivo, de difícil diagnóstico. Nós conseguimos colocar ele dentro do Hospital das Clínicas. E ele ficou internado 3 meses tentando fazer diagnóstico, fazendo exame, fazendo cirurgia, biópsia, tomografia, todos os dias, com folgas de 5 dias nesses 3 meses de ir para casa, sem saber falar a língua, sem conhecer ninguém, com 13 anos, e a gente se revezava para ficar com ele no hospital. E o Sumba é filho de uma mulher que é viúva, porque o marido era combatente na guerra civil, no país que vive em guerra. E é um país muçulmano, ser mulher não é bem uma vantagem, ser uma mulher viúva é menos vantagem ainda. Então ela estava desprotegida e as feiticeiras da aldeia amaldiçoaram ela, dizendo: olha, todos os seus filhos vão morrer. E em uma semana, os 4 filhos dela morreram. Ela enterrou os 4 filhos. O único que ela não enterrou foi o Sumba, que estava na barriga, que nasceu e logo, quando criança, apareceu no mundo. E os feiticeiros queriam matar esse garoto. Para a gente conseguir trazer ele para o Brasil, demorou. A gente teve que esconder ele nos últimos 15 dias na sede da missão para que não tocasse na vida dele. E trazer ele para cá é uma história à parte, um dia eu conto para vocês. Mas eu queria contar para vocês que quando conseguiram o diagnóstico que veio foi de um carcinoma. E esse carcinoma era um estágio que estava avançado. O médico me chamou para conversar e falou assim: Ivan, nós vamos ter uma reunião hoje à noite, que nós já fizemos todos os exames. E os exames mostram para a gente que tem cheiro de carcinoma, cara de carcinoma, olho de carcinoma, cabelo de carcinoma. Então, se for isso, a gente vai discutir hoje à noite se a gente opera e dá algum conforto para ele, devolve para a mãe para ele morrer com a mãe, ou se a gente nem opera para não impor ele esse sofrimento e manda ele para a mãe para morrer com a mãe. Tá bom, né? E nós fomos para casa chorar e ligar para os irmãos. Como é bom ter irmão, né? E orar, e vários irmãos, a gente orou. E ligamos para a África e falamos: olha, prepara, mãe, prepara a situação, porque é assim, assim, assado. E fizeram uma junta médica, eram mais de 9 médicos, os professores das disciplinas, para tentar fechar o diagnóstico, que era muito difícil, era um tumor muito agressivo. E eles resolveram repetir alguns exames, e fizeram exames e veio um resultado diferente. Veio que era linfoma do tipo células B. E aí o médico chegou para mim e falou assim: Ivan, eu não sei como te dizer isso. Nós tínhamos certeza que era isso, mas nós repetimos os exames e veio que é esse câncer. E como é esse aqui, tem como tratar. Eu creio que tu és a cura. Amém. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E a gente trouxe o Sumba porque ele era cristão. Não. Ele nem era da aldeia onde fica a missão. De uma aldeia animista, de feiticeiros. Dessa mãe que em algum momento clamou a Deus. A Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome de Deus será salvo. Deus ouve. Eu tenho certeza que
que Deus me fez fazer medicina para ir para a África, para atender o pedido dessa mãe. E por causa desse garoto que hoje está vivo e está lá, dizendo, bom, se Baal é Deus, serviu. Mas se Deus é Deus, e Deus é Deus. Amém. Amém. Deus é poderoso, gente. É emocionante servir esse Deus. Nesse meio caminho, nós passamos 1 ano e 8 meses com ele em casa. 8 sessões de quimioterapia, 4 sessões de quimioterapia intratecal no líquido da espinha, 30 sessões de radioterapia. Ficou internado na UTI por 2 vezes, eu quase morri junto com ele. Meu Deus, o senhor vai morrer aqui. E 4 cirurgias, e agora ele está lá, para a glória de Deus. E ele se converteu aqui. A gente não falava assim para ele. Aliás, eu parei de fazer isso, viu? Vocês não se escandalizem comigo, por favor, mas faz um tempo bom que eu não falo de Jesus para ninguém. Meu Deus, pastor, ele fala isso. Eu vivo Jesus para as pessoas. Aleluia. Ele viu como eu tratava minha mulher. Ele viu como eu tratava meus filhos. Nós acolhemos ele como filho. E como filho, minha esposa toda noite lê a Bíblia com eles e ora com eles. E nós fizemos isso por 1 ano e 4 meses. Até que ele, um sonho, ele foi dormir na casa dos avós, dos meus pais. E no sonho, ele sonhava que ele estava sendo levado, arrastado por demônios, por inferno, com correntes. E ele falava, não, eu não sou de vocês, eu sou de Jesus, Jesus me salva. E aí ele viu uma mão poderosa descendo, quebrando as correntes e tirando ele daquele lugar. E ele acordou, chorando e falando ao mesmo tempo, a gente não conseguia nem entender o que ele falava. E ele se converteu sozinho, vendo isso. Amém? Amém. Esse é o meu desafio para vocês. É fácil, é suave, não é pesado, não seja religioso, não viva de aparência, não vale a pena, a gente não está aqui para agradar ninguém. Só Deus. E olha, é bom demais. Se o diabo mentiu para você como ele mentiu para mim, dizendo que é ruim servir a Deus, que coisas ruins vão acontecer na tua vida, que você vai se consagrar a Deus e alguma coisa desgraçada vai acontecer na tua vida, é mentira do diabo. Porque se você tiver, sabe qual é o melhor lugar do mundo? Na presença de Deus. O lugar mais seguro, nada te atinge, ninguém pode te tocar. Porque Deus te guarda. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. E se você estiver lá, você vai estar fazendo a coisa que você mais quis fazer na sua vida. O teu sonho. Você vai estar vivendo o teu sonho. Eu estou vivendo o meu sonho em plenitude. Vocês não fazem ideia do que Deus faz. Como é gostoso poder fazer isso. Porque eu entendi o meu chamado. Deus me chamou que por acaso eu seja médico, para servir como médico. Queria ler um negócio para vocês aqui e depois disso passar um vídeo para vocês. Vou dizer que não é minha. Mas eu sou um homem comum. Eu sou um sonhador. A demência do mundo não vai me infectar. Eu não vou me render ao suborno da razão. Eu não vou me render, eu quero sonhar. Eu tenho que mover a pedra, fazer a minha parte, abandonar o lamento, sair da inércia, do pulmão profundo da mente e da alma, quebrar as correntes, mudando a história, sonhar o sonho do profeta e viver o sonho de Deus. Eu sou um visionário, sou um missionário.
um profeta do novo milênio. Do céu, eu sou um embaixador, um homem comum, mas que sonha o sonho de Deus. Sonhar o sonho do profeta. Viver o sonho de Deus. Amém.